Caros estudantes, como habitual, faço este pequeno vídeo para vos dar o feedback do eFólio B. Antes de mais, dou os parabéns, porque as notas foram relativamente boas, tiveram trabalhos muito interessantes e foi para mim um prazer fazer a sua leitura e a respectiva avaliação. Além deste feedback geral, como sabem, devem consultar o feedback individual, onde dei as notas para cada um de vós. Portanto, o objetivo deste trabalho era que elaborassem uma proposta de plano de intervenção, um projeto de educação para a sustentabilidade no contexto de uma organização, seja ela qual for, ficando isso ao vosso critério. E, portanto, queria que vocês se colocassem no papel de um técnico de ambiente, funcionário dessa organização, pública ou privada, que conhecessem já agora, e que vos era solicitado como técnico para que efetuassem um plano de implementação de uma ação de educação para a sustentabilidade a realizar nessa mesma organização. E depois deveriam responder a 4 itens de forma detalhada e de acordo com as instruções que eu referia. Primeiro, no ponto 1, que valia um valor, que fizesse um enquadramento e justificação da escolha da organização e do respectivo tema. E por isso devia incluir o título do plano de intervenção ou do projeto, o enquadramento e justificação e os objetivos, em particular identificando também os objetivos do desenvolvimento sustentável que iriam ou que pretendem abranger com este programa. Aqui foi muito interessante ver a escolha das organizações, que foram muito diversas, desde municípios, desde indústrias em diferentes setores, desde indústrias simples ou organizações privadas como uma oficina de automóveis, até indústrias na área alimentar ou na área do turismo, a farmácias, a um santuário, associações não governamentais, portanto, e, obviamente, as escolas, portanto, no contexto escolar, neste caso, maioritariamente no ensino não universitário. Portanto, as organizações a que implementaram foram muito diversas, muitas de vocês tentaram implementar ou organizações onde já trabalhavam ou trabalham, onde têm algum contacto. Depois, os temas são muito diversos. Muitos de vocês optaram por uma temática mais geral para cidadãos mais sustentáveis ou então para temáticas mais específicas. E eu aqui queria só chamar a atenção, dentro da temática até do próprio objetivo, que temos de ter algum cuidado, porque se nós estamos a falar, e isto é a mensagem principal que eu vos quero referir, se estamos a falar num plano de educação, significa, e não só de sensibilização, significa que subentende uma mudança de atitudes e comportamentos, uma mudança de cultura. E para isso é fundamental que os objetivos sejam específicos e que tenham metas e outputs específicos para garantir a sua implementação. Portanto, dentro destes objetivos, embora se pretendia que fosse dentro da temática da sustentabilidade, mas tinham que ter aqui algum cuidado se eu quero dizer só cidadãos mais sustentáveis, mas depois como é que eu avalio? Eu tenho que ter métodos, como eu irei falar mais à frente, específicas desse objetivo. E era isto que eu queria-vos também chamar a atenção. Também o público-alvo, se ele é muito diverso, por exemplo, se eu estou a pensar a nível do município, se eu estou a pensar os gestores de topo, ao nível de uma indústria, os gestores de topo, os funcionários, o público em geral, ou a sociedade em geral, ou os consumidores em geral, significa que depois eu tenho que garantir que eu vou conseguir fazer a mudança de atitudes e comportamentos a todo este público. O que, se ele é muito geral, também pode pôr em causa a operacionalização do próprio plano em si. Isto era um fator muito importante. Em relação aos ODS, a maior parte dos ODS que indicam, e porque são aqueles que calhar mais fáceis de trabalhar, são os relacionados com a dimensão do planeta, portanto, os objetivos mais relacionados com a qualidade da água, ou do ambiente aquático ou terrestre, das cidades sustentáveis, portanto, andam à volta ali dos ODS 11, 12, 13, mas também o 6 e o 7 e, obviamente, o ODS 4, que é o ODS da Educação para a Qualidade. Depois, na ponto 2 da metodologia,
e que o que se pretendia era que incluíssem os métodos, práticas e técnicas e recursos a serem utilizados que valiam 1,5 valores. Aqui também se pretendia que vocês identificassem, por um lado, qual eram os métodos, a abordagem. Em princípio será sempre uma abordagem para ela ter uma educação mais efetiva, experimental, de investigação à ação, que se eu depois possa medir e que faça métodos para os quais eu depois possa fazer uma medição quantitativa. Em que há uma participação ativa do público-alvo e não só expectante. Isto em termos gerais. Mas poderiam utilizar métodos e práticas e técnicas diversas, ou neste caso, entrando mais nas práticas e técnicas, na prática, podem ser os workshops, podem ser os jogos, os vídeos, atividades de campo, se eu quero, por exemplo, a questão de abordar a limpeza das praias, quer dizer que eu vou com a população-alvo à praia, ou se eu quero tratar das questões da alimentação, obviamente que tem que ter um contacto direto com essa alimentação, porque os temas que vocês escolheram foram muito diversificados, o que também é pertinente, porque quando eu refiro que eu acho que quando eu referia que vocês tenham que terem cuidado, porque se é a educação para a sustentabilidade e não específica de uma temática, ela deve ser abrangente e holística, mas eu posso abranger o tema só da alimentação sustentável, mas fazê-la de uma forma holística, tendo em conta, por exemplo, a pegada carbónica, mas tendo também em conta, por exemplo, de eu comprar em produtos locais, de ter em conta questões como os próprios produtos e são de acordo com princípios sustentáveis dos próprios indivíduos que utilizam, que fabricam esses mesmos, por exemplo, estes alimentos para haver um comércio justo. Portanto, posso abranger uma temática específica, mas fazê-la de uma forma abrangente, porque é preciso ter muito cuidado, muito abrangente, se eu vou dizer que eu quero práticas sustentáveis, mas depois como é que eu as meço no geral? É só para o consumo da água? É só para o consumo de energia? Para a produção de resíduos? Portanto, é isso que eu quero chamar a atenção e é importante depois também ter em conta quando forem para o exame, terem estas questões. Depois, portanto, a maior parte de vocês, de alguma forma, referiu, às vezes de uma forma não tão detalhada, que não se percebia bem qual eram os métodos, ou foi mais uma forma tipo, sem entrar em mais detalhe. Depois, na fase 3, ou na pergunta 3, que era sobre as fases do projeto, pretendia-se que fizesse uma descrição das fases e tarefas do projeto, incluindo um cronograma das diferentes fases de implementação do projeto. Já agora, na parte anterior, no item anterior, esqueci-me de dizer, no ponto 2, também era importante vocês falarem nos recursos, os recursos financeiros, o que é que eu preciso. Alguns de vocês fizeram mesmo as contas, preciso de 1.500 euros para fazer este plano. Isto é muito, muito importante, porque nenhum gestor de topo ou o vosso chefe vai-vos dizer sim ou não podem implementar sem saber quais são os recursos que estão implícitos, não só financeiros, mas também com os recursos humanos, ou de materiais, o que é que eu preciso de adquirir, que formadores é que eu vou ter. Toda esta informação é muito importante para ser autorizada a proposta ou não. Portanto, nesta fase, e o cronograma, que era o que também era preciso agora para a fase 3, descrição das fases e tarefas do projeto, incluído o cronograma das diferentes fases. Alguns de vocês acabaram por responder ao 2 e ao 3 de forma um bocadinho mais misturada, mas que eu tomei em conta, porque ao identificaram logo as técnicas com as diferentes fases, dizendo fase 1 dura X meses, ou semanas, ou horas. Claro que, e aqui eu quero só chamar a atenção, sem ter olhado com detalhe para os timings que identificaram, que se eu quero fazer mudança de atitudes e comportamentos, uma ação de 1 hora é difícil que eu possa conseguir referir que de facto houve depois uma mudança de atitudes. Portanto, é preciso alguns timings para elas fazerem. A mesma coisa se for uma ação sobre a elaboração da compostagem ou fazer o desenvolvimento da compostagem para hortas, o próprio composto demora algum tempo a se formar e, portanto, é preciso ter isso também em conta. Portanto, aqui era para identificarem as fases, face às atividades que já tinham identificado anteriormente, fazer o cronograma, fase 1, 2 e 3, e que era muito importante que houvesse a fase de planeamento, porque eu
primeiro preciso planear, depois é essa a fase propriamente dita e depois a avaliação, que deve ser sempre durante e após a ação, porque só assim é que eu posso mudar atitudes e comportamentos. E eu não posso dizer que mudei comportamentos com um simples questionário. Eu preciso, de facto, ter medidas mais quantitativas. Se eu estou a falar sobre o desperdício alimentar, eu tenho que ter uma meta, digamos assim, que diz ao fim do período de um ano haverá uma redução de 10% do desperdício alimentar face ao ano base antes da ação. Depois houve alguns de vocês que disseram, e muito bem, identificaram alguns riscos. É sempre um fator muito importante quando eu planeio uma ação. Que riscos é que eu posso ter? Por exemplo, se eu estou a pensar se a população desiste de participar, ou o público-alvo, se são ações no exterior e se chove eu não as consigo implementar. Portanto, todas essas questões, ou há um corte orçamental, portanto, todos estes riscos são importantes identificar. E alguns de vocês fizeram nem muito bem. Por último, os resultados esperados, portanto, a 3 valia 2 valores e os resultados esperados valia já 0,5 valores, em que se pretendia a descrição do impacto previsto do projeto no público-alvo e na sociedade em geral. Alguns de vocês responderam de forma mais geral, mas aqui eu tenho que ver se de facto o resultado que eu propus, ele é atingido. E por isso é que eu não posso, quando eu digo só mudar atitudes para cidadãos mais sustentáveis, eu tenho que ser mais concreto. Quer dizer que eu quero que após o projeto haja por exemplo, uma redução no consumo de água de 20%, ou redução de consumo de energia de 20%, ou que haja poupança no papel e uma desmaterialização. Alguns de vocês também trabalharam nas questões da desmaterialização. Significa que ao fim do projeto eu quero um valor X, para que eu possa dizer, sim senhor, o resultado foi atingido. E se eu estou a pensar nesse resultado em termos da população-alvo, ou se isso depois teve também algum efeito, se eu estou a falar com as escolas, se os miúdos conseguiram transmitir isso para as famílias, ou nos trabalhadores conseguem também transmitir para as suas famílias, e é essa a questão quando eu referia, e na sociedade em geral. Claro que na sociedade em geral é mais difícil eu depois monitorizar ou avaliar se não foi ela o público-alvo, mas pelo menos para ter uma noção que eu de facto quero é mudanças e uma menor pegada ecológica face a determinada situação que eu estou a referir. Aqui, por último, só algumas notas, que eu já referi um bocadinho sobre isto. Sensibilização é diferente de educação. Sensibilizar, eu posso só fazer uma ação, atenção à problemática da produção excessiva de resíduos. Eu pretendo que as pessoas fiquem só sensibilizadas. Outra coisa é a educação, é que eu quero que eles mudem o comportamento e vão para casa e façam separação de resíduos, ou que consumam menos, ou que produzam menos resíduos. Portanto, há um bocadinho esta diferença que é muito importante e que é um dos objetivos que se pretende também com esta disciplina. E claro que, ainda dentro dos resultados esperados, eu posso fazer uma ação que possa servir modelo ou que seja replicada depois noutros contextos. Ainda só alguns comentários de alguns de vocês não usaram nenhuma bibliografia, o que eu achei estranho, ou então que a bibliografia ainda não está feita de forma correta, tem que ser listada pelo autor, editor, ano, nome da obra, depois o site, se for um site de internet, e qual é a data da consulta, porque um site hoje diz uma coisa, amanhã já diz outra, porque é muito dinâmico e por isso a data é pertinente. E pronto, resto-vos agora desejar novamente os parabéns, consultem os vossos feedbacks individuais e entramos agora no período de preparação para o exame, no IceFlow, ao qual eu depois também darei algumas especificações só para irem treinando, embora muitos de vocês já estão todos, ou quase todos, no 3º ano e já estão habituados com este regime de avaliação. Qualquer dúvida, não hesitem, já sabem, é só contactar-me. Obrigada!